Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te encontrando aqui, tá? E vamos fazer assim, é tua primeira vez aqui, menina? Então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo ou compartilha esse canal com os amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, fazer esse cardume crescer, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje tu tá chegando aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E eu já vou adiantando, tá? Não é qualquer questão não, se liga nela, porque é questão de citologia. Aparece num monte de prova por aí, presta atenção nela, se liga. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias de natureza semelhante. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o ajuda a entrar. Aí está dizendo de onde se tirou isso? No texto e na ordem em que aparecem, a autora se refere. Presta atenção. A primeira coisa que tu tem que lembrar aí é que de cara ele está falando da composição química da membrana plasmática. Quando no texto se fala da composição química da membrana plasmática, tu tem que lembrar logo do modelo da membrana, mostrando que isso aí é uma coisa que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Lembrem que o modelo que nós usamos hoje da membrana plasmática, é claro que não é de hoje, já faz um bom tempo que esse modelo foi aceito e é o modelo que nós usamos. É que a membrana plasmática, ela respeita o modelo do mosaico fluido, do Singer-Nicholson ou Nicholson, tá? Como você queira chamar o cara, beleza? Esse mosaico fluido, ele diz que a danada da membrana ela é formada por uma bicamada fosfolipídica ou bicamada lipídica, porque na verdade é uma bicamada de fosfolipídios, que é um tipo de lipídio, tá? Aquele que parece um bonequinho, você vai ter uma bicamada de fosfolipídios com um monte de proteínas inseridas. Por isso que o nome do modelo é mosaico fluido. Fluido por causa da bicamada fosfolipídica. Mosaico porque tem um monte de proteínazinhas inseridas que lembra aquele trabalho de arte que a gente chama de mosaico, tá? Aí qual é a ideia? Fora a bicamada fosfolipídica e essas proteínas que nós encontramos na camada fosfolipídica, nós também vamos encontrar as glicoproteínas, os glicolipídios e colesterol, tá? Então assim, como ele está perguntando o que é que o texto se refere e na ordem, a primeira coisa que o texto está se referindo é o modelo do mosaico fluido. Então, aonde não tiver no início da alternativa o modelo do mosaico fluido, você já corta. Aí você já corta a letra C, a letra D e a letra E. Só sobra A e B para marcar. Sendo que depois que o texto cita o modelo do mosaico fluido, ele começa a falar sobre os transportes da membrana. E quando ele começa a falar sobre os transportes da membrana, vocês têm que lembrar que os transportes que nós estudamos, eles são classificados em dois grupos. Os transportes passivos, que são aqueles que não gastam energia porque está indo a favor de um gradiente de concentração, e os transportes ativos, que são aqueles que gastam energia, que gastam ATP, porque eles vão contra o gradiente de concentração. Lembrando que quando a gente trabalha com os transportes passivos, nós trabalhamos com as difusões, que é a simples ou diálise e a facilitada. Lembrem que a difusão simples ela também pode ser chamada de diálise, tá? E a difusão facilitada recebe esse nome de facilitada, porque mesmo sendo um processo que não gasta energia, mas tem a facilitação das proteínas. Você vai precisar das proteínas permeases para que a danada da substância atravesse a membrana sem gastar um pingo de energia. E lembrando que difusão é soluto. Toda vez que você trabalha com difusão, difusão é transporte de soluto. E a osmose, que é o terceiro tipo de transporte passivo, é um transporte de solvente. Então toda vez que você transporta alguma coisa pela membrana que você não gasta energia e essa coisa é solvente, é osmose. Solvente é água, tá? Não esquece disso. Agora, quando a gente vai para a parte ativa, que é aquela parte que é contra um gradiente de concentração, que vai precisar de uma ajuda, porque vai precisar de uma energia para que esse transporte aconteça, fora, claro, tem a participação de proteína? Tem, mas também vai ter a ajuda danada da energia para que o processo aconteça. Lembre que os transportes ativos, geralmente, eles são representados pela
bomba de sódio e potássio, tá? A bomba de sódio e potássio. E lembrem que vai ser representado pelos transportes em massa ou transportes em bloco. As endocitoses, que é a fagocitose e pinocitose, tá? Lembrando que fagocitose é o englobamento de partícula sólida e pinocitose é o englobamento de partícula líquida, tá? E a exocitose, que é quando a célula coloca essa substância para fora dela, passando pela membrana, isso aí vai ter que ter um gasto de energia, tá? Então, o que é que acontece? Como no texto, depois do mosaico fluido, ele diz assim: alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade devido ao seu tamanho. Ora, se entram e saem da membrana com muita facilidade por causa do seu tamanho, você lembra logo da difusão. Então tem que ser, o primeiro é o modelo do mosaico fluido. E quando você diz que íons é soluto. Soluto que passa pela membrana por causa do seu tamanho com muita facilidade. Isso é um tipo de difusão, não é osmose. Então, gabarito, ó, é letra A. Andrei, por que não poderia ser letra B? Porque ele, depois do modelo do mosaico fluido, ele falou de osmose. E osmose é transporte de solvente. Em nenhum momento a danada da questão falou de solvente, falou de íon. Íon é um pedaço de um sal mineral, e sal mineral é soluto. Então, íon é soluto. Então, você já mataria aí. E por último, está falando de um transporte ativo. Pode ser transporte ativo a última citação? Pode, porque ele está dizendo que algumas substâncias passam com a ajudinha extra. Se passa com a ajudinha extra, essa ajudinha extra é o gasto de energia, ou seja, é energia. Então, gabarito dessa questão, gabarito letra A. Uma ótima questão que você teria que lembrar dos conceitos de citologia e aplicar exatamente nessa problemática. Você teria que interpretar essa problemática das questões. É uma questão muito atual que você encontra aí num monte de provas que você vai fazer. Beleza? Tranquilo? Ei, massa? Tranquilo? Então, ó, não esquece de me ajudar, tá? Entra aí no canal. Ah, mas eu já tô no canal, André. Então, tu não tem problema, menino. Ó, pega o canal do Tubarão e manda pros amigos. Porque quanto mais gente entra aqui, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, ei, menina, menino, eu quero ver vocês aqui nas próximas aulas, tá? Beijo no coração. Valeu!